Paz do Senhor, igreja. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. E o assunto que eu vou trazer aqui hoje para a gente conversar é um assunto que ele é inescapável na nossa vida. Com toda certeza, qualquer um de nós aqui sentiu culpa em algum momento. E veja só, a gente não sente apenas um tipo de culpa, a gente sente vários tipos de culpa em diversas situações diferentes. Essa música que nós estávamos nos ouvindo agora, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Às vezes é interessante a gente reafirmar isso na nossa mente, porque uma das maiores dificuldades do ser humano é responder essa pergunta: quem eu sou? Se eu não souber quem eu sou, como sei se sou culpado ou não sou culpado do que fiz? Como eu sei se a culpa é minha, é sua, ou é das coisas, da cultura, dos outros, das circunstâncias? Como faço para saber? Então, acho que não está passando. Ixi. Opa. Agora sim. Então, antes de tudo, eu gostaria de, num primeiro momento, convidá-los a fazer um empreendimento, uma investigação. Tá? E pense na figura de um detetive. A figura de um detetive, uma pessoa curiosa, porque ela quer descobrir algo, mas ao mesmo tempo ela se empenha de uma forma corajosa. Afinal de contas, descobrir algo sobre nós é assustador muitas vezes. Às vezes nos dá medo, porque isso nos implica. A partir do momento que você descobre algo sobre você, você não é mais o mesmo. Olha que loucura isso. Então, convido vocês a se tornarem detetives de si mesmo esta noite. Mas a culpa, ela é algo novo na história da humanidade? Ela é algo novo para os seres humanos? Ela é algo que é um tema de agora? A gente está falando de culpa porque é moda falar de culpa? Não, de forma alguma. Se a gente parar para pensar, principalmente para nós que estamos num ambiente de igreja, a gente já viu essa história aqui algumas vezes, mas eu gostaria de chamar a atenção para esses trechos dessas passagens. Então vejam só, o primeiro relato de uma pessoa lidando mal com a culpa é em qual momento na história da humanidade? Já é na queda. Vejam só, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? A resposta de Adão: foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. A primeira reação dele foi culpar a Deus e culpar a mulher. Foi você quem me deu ela, e foi ela quem me convenceu. Veja só o ser humano já lidando de uma forma maravilhosa com a culpa. Ou seja, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? Logo na sequência, a gente acaba vendo o seguinte. Lá o relato da situação de Caim. Caim tinha acabado de matar o seu irmão por inveja. E veja só, Deus pergunta para ele: onde está o seu irmão? Ele responde: não sei. Por acaso sou eu responsável por meu irmão? No momento em que Deus pergunta para ele, a gente tem que às vezes refletir um pouco sobre isso. Porque Deus, que é onisciente, onipresente, faria essa pergunta? Ele já sabia onde Abel estava e o que tinha acontecido, mas ele queria ouvir aquilo que Caim tinha a dizer. E veja só, ele rejeita esta culpa. Ele diz: não sei.
Uma resposta mentirosa, ele sabe. E por acaso sou eu responsável? Ou seja, não quer assumir culpa alguma. No desenvolvimento do ser humano, a gente pode pensar nas crianças pequenas. Será que a gente consegue observar sentimento de culpa em crianças pequenas? Quem convive com criança pequena, seja por ser pai, seja por trabalhar em escola, seja por ter irmão menor, em algum momento já deve ter visto aquela criança aprontar, levar uma bronca e depois ficar com aquele olhinho amendoado, quase que te seduzindo para que você pegue mais leve com ela, para que você tenha dó. Ou ela fica te rondando, te alisando, mamãe linda, papai lindo. Isso é uma espécie de reparação. Às vezes ela não tem vocabulário para expressar aquilo que ela precisa expressar, mas ela sabe, de alguma maneira, que ela precisa fazer uma reparação. Quando a criança ela cresce um pouco mais, chega na adolescência, ali pelos seus 12 anos, acontece uma poda no cérebro. E ela é capaz agora de fazer pensamentos mais complexos, mas ela ainda é um pouco refém da sua imaturidade. Então essas reflexões, apesar de serem complexas, às vezes são um pouco falhas. Então veja só, uma criança, ao perceber que os pais se separaram, se divorciaram, ela pode chegar à seguinte reflexão: a culpa dos meus pais se separarem sou eu, porque eu não sou um bom filho. Veja que complexo é este pensamento, né? Analisar o comportamento de dois indivíduos adultos e atrelar a culpa para si. Mas conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, isso vai ampliando um pouco mais ainda. Quando chegamos por volta dos 25 anos, o nosso cérebro ele já está bem mais amadurecido. E aí as nossas reflexões elas são num nível muito maior. Então eu posso considerar muitos fatores e fazer uma síntese disso. Eu me considero uma pessoa que não é boa. Por quê? Porque eu faço isso de errado, aquele outro, porque eu não consegui fazer isso, porque eu não alcancei tal objetivo na minha vida. Ou seja, eu reúno centenas de pensamentos, de fatores, para chegar a uma conclusão simplista. Não sou bom, não sou boa. Se a gente for para o dicionário, a gente vai ver algumas coisas do seguinte sentido. O que é culpa? Culpa é uma responsabilidade por um dano que eu causei, por um mal que eu fiz, por um desastre que eu acabei provocando a outra pessoa. É uma falta, um crime. Né? Ou seja, eu cometi um delito. Eu fui contra a lei de algum sentido. Se eu pensar por um viés psicológico, eu posso pensar na culpa como uma reação emocional intensa, um sentimento, que ele é resultante de algum conflito. Mas acaba por aí? Não. Veja só, este sentimento ele é pautado em algumas coisas. Eu que sou adulto, eu tenho uma compreensão do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral, do que é sagrado e do que é profano. Então, sobre todas essas coisas, eu lanço o julgamento para mim mesmo e para o outro. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado. E veja, o meu nível de culpa, ele é muito ajustado ao valor que eu dou a cada uma dessas coisas. Aquilo que eu não julgo como muito importante, mesmo que faça errado, não sinto tanta culpa. Veja, para algumas pessoas não é problema nenhum ir no shopping e estacionar no supermercado. Mesmo que eu não compre nenhuma bala no supermercado. Aquilo não gera nenhum sentimento de culpa nela. Outra pessoa morreria de culpa por fazer isso, porque ela se consideraria uma transgressora da lei. Veja, vocês já perceberam que algumas pessoas se enfurecem no trânsito e outras não estão nem aí? A gente dá peso diferente às coisas.
A gente dá peso diferente para determinados pecados que nós vemos as pessoas cometerem ou que cometemos. O juízo de certo e errado. A culpa, ela é uma reflexão minha. Eu abstraio coisas da cultura, dos lugares que eu habito, mas eu faço a minha avaliação em última instância. Mas como eu acabo reagindo? Às vezes eu tenho uma autorrejeição. Eu não sirvo para nada. Eu não presto. Eu sou o pior do mundo. Eu me autorrejeito. Eu não tenho lugar nesse mundo. Eu me sinto culpado por tantas coisas. Não vai dar tempo nessa vida de eu reparar todas elas. Então eu sou o pior. Eu me sinto às vezes desajustado socialmente. Mas todo mundo é de um jeito e só eu sou diferente. Não vai dar para eu me colocar aqui e tal. Eu sou um peixe fora d'água. Mas eu sou um peixe fora d'água e quais são as minhas explicações de mim mesmo para isso? Algumas vezes esse sentimento de desajuste é porque eu sou impulsivo. Às vezes eu falo coisas para os outros que magoam. Eu sou sincero demais. Minha língua não tem osso. Quando eu vejo, eu já falei. Mas pelo menos eu sou sincero. Só que daí depois se culpa por ter falado o que falou. Ou, em algumas situações, os meus desejos e fantasias são coisas que eu não quero que ninguém descubra que eu penso, que eu gosto disso, porque vai ser um escândalo. Porque vai totalmente contra os meus próprios princípios. Imagina se de repente o pastor da igreja sabe que eu gosto de tal coisa, vai ser um escândalo. Então os meus desejos, os meus impulsos, os meus anseios, mas será que ainda seria somente isso? Acabamos então de destrinchar a culpa. Tudo que vimos sobre culpa está aqui, até agora. Não. Não seria ainda só isso. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e tentem imaginar uma pessoa acusando você de alguma coisa. Nesta imagem, você se imagina tendo qual reação? Você tapando os ouvidos para não ouvir? Não me fale sobre isso. Não me fale. Ou você apontando o dedo para si mesmo e falando assim, mas eu? Opa, agora sim. Agora olhem para essa imagem, né, e imaginem. Aquela primeira mulher, ela está tapando os ouvidos. Será que ela está gostando de estar ouvindo essa acusação? Será que ela está suportando? Tente se imaginar em qual que você se encaixa aqui. Essa outra pessoa que está apontando o dedo para si mesma, como quem diz, eu? Como você ousa falar isso de mim? Como quem rejeita, né, a culpa. Né? Isso não é meu, imagine. Uma outra pessoa extremamente relaxada, como se não fosse com ela. Não fosse com ela, olha só, ela está ali tranquila, falou, estou nem aí, falem o que quiser. A outra ali olhando pela janela, se sentindo a pessoa mais culpada de todo o mundo. Como eu sofro, como eu sou culpado por tudo, todos os males do mundo advêm de mim. Uma outra pessoa enfurecida. A culpa não é minha, não, é sua. E é do fulano, e é do beltrano, e é do ciclano também. Todos eles têm culpa. Já a última pessoa fazendo uma reparação. Agora vamos refletir um pouco, né? A gente tem que analisar a si mesmo. A gente precisa, a todos os momentos, estar refletindo sobre si. Quando eu pedi para vocês se identificarem com um, é que este um é o que talvez seja mais comum do teu comportamento. Mas a maior parte de nós já exibiu todos. Todos aqueles comportamentos. Porque para algumas coisas eu lido bem.
Com outras coisas, eu não lido nem um pouco bem. Lembra do exemplo do trânsito? Tem pessoas que não ligam para o trânsito, ligam para outras coisas. E é justamente aquilo que você der mais importância é que você vai ter a pior reação. Não é aquilo que você mais tem importância que você vai lidar melhor. É justamente o contrário. Aquilo que você não liga tanto, você faz a reparação logo, porque é fácil, não custa tão caro. Esse custar caro significa que, às vezes, você vai ter que se pôr numa postura bastante humilde para se redimir. E o ser humano, ele não gosta de ser humilde. Não é prazeroso ser humilde. Às vezes é dolorido ser humilde. Assumir essa postura. Sabe essa coisa de o homem às vezes procura por poder, por prazer, por diversão? Essas coisas estão no topo da lista dos nossos maiores pecados. Então, nós temos que analisar, temos que fazer essa análise. Vamos precisar de coragem para isso. Então, vamos aprofundar aqui alguns pontos. Cada um de nós possui uma história. E essa história advém de uma experiência. Não importa quantos anos você tem uma história. E essa história, a cada momento, a cada situação, está sendo inferido para você uma nova experiência, um novo aprendizado. Só com o que nós conversamos até aqui, você já não é mais o mesmo. Não que eu tenha poder algum de te mudar, mas só nesse meio tempo, às vezes alguém pode ter te mandado uma mensagem e você já ter sido transformado com isso, positivamente ou negativamente. A gente está numa mudança constante. Então, veja só, nós temos uma história, nós temos uma experiência. Relembre a sua história. Por quais coisas você passou nessa vida? Veja só, você também tem uma personalidade. A tua personalidade, por mais que as pessoas se esforcem em tentar te enquadrar num estereótipo, você é brava, você é arrogante, você é carinhoso, você é gentil, você é reclamador. Isso não diz o todo sobre você e nunca vai dizer. Porque uma coisa simples não pode explicar um ser humano que é complexo, que tem uma história gigantesca. Imagine quantas situações você já viveu na sua vida, de tipos diferentes, e você teve que lidar. Agora, olha só, como cada um tem uma história, como cada um tem uma personalidade e um caráter, cada um lida com a culpa conforme dá conta. Então, veja só, dar conta aqui não significa que vai lidar bem ou mal. É como dar conta. Né? Então, vamos para mais alguns pontos. Reflita sobre a sua história. Então, como você foi ensinado a lidar com frustrações? Quando as coisas não davam certo. Sabe, quando você ia para a escola e não tirava uma nota boa? Sabe quando as pessoas chamavam a sua atenção, apontando um erro para você? Você errou aqui. Como que você reagia? Como que os seus pais te ensinaram a lidar com as coisas difíceis? Algumas pessoas foram simplesmente ensinadas a não lidar com as dificuldades. Então, veja só, como que uma pessoa pode ser ensinada a não lidar com as responsabilidades? Então, às vezes, uma criança vai lá e tira uma nota ruim na escola. O pai chega e diz, a culpa é da professora, a culpa é da escola, a culpa é dos coleguinhas que não param de conversar. Sabe, muitas vezes a gente conta mentiras para nós. E algumas dessas mentiras a gente se convence muito bem para a gente não assumir responsabilidades. Já perceberam que as pessoas se sentem mais confortáveis? Algumas, né? Isso nunca podemos falar de todas. Mas quando alguém faz uma prova, ou um teste, ou um trabalho importante, e percebe assim, eu errei, mas foi por falta de atenção. Ué, por que o erro para esta pessoa se tornou menor? Porque para ela doeria mais
se o erro fosse por falta de conhecimento. Então, porque foi por falta de atenção, ela se sente mais tranquila. Agora, outras pessoas ficariam enfurecidas ao máximo. Por quê? Porque para elas é inadmissível cometer um erro por falta de atenção. Então ela se culparia demais, porque afinal de contas ela tem conhecimento, ela não prestou atenção. Então veja só, nós temos peculiaridades. Você foi ensinado a lidar com a verdade? Veja, a verdade é um ponto fundamental aqui, para que eu consiga lidar com a culpa. Você foi, de uma certa maneira, incentivado a contar a verdade quando você fazia alguma coisa errada? Veja, tente imaginar o seguinte: uma criança vai lá e quebra um vaso. Ela pode ter diversas reações. E as reações que ela tem vão dizer muito bem como ela está lidando com a culpa. Algumas crianças, de imediato, vão chegar para o pai e para a mãe e contar, porque elas não suportam guardar esse segredo. Ou porque elas confiam que os pais não vão matar elas de pancada por causa disso. Outras vão esconder o vaso. Outras vão dizer que foi o gato. Vão colocar a culpa em outra coisa, mas para não assumir. Vejam só, lembre na tua história, os seus pais contavam mentiras? Se os seus pais foram mentirosos, ou tinham dificuldade de assumir os próprios erros, isso também pode ter complicado, em certa parte, a sua vida. Porque, afinal de contas, se aqueles que me criaram não lidam bem com a verdade, como eu posso entender que a verdade ela é importante? Em alguns lugares, também não se existe um espaço para a verdade. Nós sabemos que pessoas que são criadas em ambientes que são muito violentos, às vezes não existe espaço para a verdade. Se eu conto a verdade, eu apanho. Se eu conto a mentira, talvez eu não apanhe. Então aqui a verdade não encontra um espaço. Então a pessoa passa a entender que é sempre vantagem mentir, é sempre vantagem culpar o outro, culpar as coisas, dar uma justificativa. Então você tem que relembrar a sua história. Somente você pode fazer isso. Nem a pessoa que mais te conhece na vida pode fazer esse trabalho por você. Pois muito bem, a gente também pode fazer uma análise de como que é o processo da culpa dentro de nós. Num primeiro momento, existe a notificação da culpa. Veja, eu não posso me sentir culpado por algo que eu não sei que fiz. Gente, tenta imaginar a seguinte situação. Imagina que, ao sair aqui do estacionamento, eu passei em cima do teu celular e esmigalhei ele. Mas eu não vi, eu não senti e eu fui embora. Se você não me contar que eu destrocei o seu celular ao passar com o meu carro em cima, eu não tenho como me sentir culpado, eu não tenho como te pedir desculpas. Veja, é necessário que haja uma notificação. Mas veja, essa notificação, ela pode se dar de mais de uma forma. Ela pode ser de forma direta. Alguém chega para você e diz: você errou, você fez errado, você cometeu um erro, você fez aquilo, você não olhou, você não se atentou. Ou você recebe até mesmo, digamos, a sua nota de alguma coisa. Chega aquele boleto desagradável que você esqueceu, agora vai pagar com juros. Então, veja só, de alguma maneira você é notificado. A gente pensa que a culpa é somente para coisas muito complexas, mas você pode morrer de culpa porque você atrasou uma conta 3 dias. E você se sentir o último dos últimos seres valorosos da face da terra porque você se sente um pilantra. Gente, algumas pessoas sofrem
imensamente por problemas que elas imaginam serem extremamente relevantes. Então, como é essa questão da notificação? Eu também, dependendo do que eu faço, eu posso considerar ou não considerar. Uma pessoa até pode me contar que eu errei, mas dependendo do que eu acredito, pode ser que num primeiro momento eu não pense que eu errei. Então eu vou precisar de uma autoconscientização. Eu vou ter que me autoconscientizar. Eu vou ter que levar em consideração aquilo que foi dito para mim. Indiretamente, às vezes, eu faço reflexões, né? Então, a pessoa ela está analisando a vida dela. Poxa vida, a Beltrana, faz muito, muito tempo que eu não falo com ela. Poderia ter falado, poderia ter conversado, né? Eu poderia estar tendo um relacionamento mais próximo. E aquilo me consome de culpa. Aí eu vou lá, isso é indiretamente. Eu faço reflexões. Ou simplesmente eu assisto um jornal, um filme, ou alguma coisa que não é diretamente para mim, mas me toca da mesma maneira. Ai, Diego, e pregação? Pregação é direto para você. Porque a intenção da pregação é tocar o seu coração. Agora, às vezes, quando você escuta algo, uma música às vezes, uma música pode te levar a refletir. Aí veja, a partir do momento da notificação, acontece um processo interno. Primeiro, vai acontecer algo dentro de mim, para depois ser externalizado num comportamento. Então, internamente, na minha reflexão, eu posso assumir a culpa. Sim, cometi um erro, e agora eu vou mudar, ou seja, eu passo para um processo externo. Eu vou externalizar isso de alguma forma. Eu decido mudar, fazer diferente. Não vou mais permitir ser dominado por essa situação. Vou pedir perdão, vou pedir desculpas, vou mudar o comportamento, vou me planejar, vou agir diferente. Vejam que a culpa está atrelada a centenas de situações diferentes. Não é só quando eu cometi um erro com alguém. Eu posso vacilar comigo mesmo e me sentir culpado. Eu posso estar me sentindo negligente com a minha saúde e me sentir culpado por isso. Então eu posso decidir, a partir de então, fazer exercícios e me alimentar melhor. E ir aos médicos adequados que eu preciso ir. Ou eu posso decidir absorver, consumir essa culpa, transformar ela num alimento diário. E eu posso ir fazendo isso com centenas de culpas que eu tenho. Então eu posso até ficar viciado nisso. Então eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo também, eu sou culpado daquele outro, as coisas não dão certo por minha culpa. Eu me coloco no centro do mundo. Se o mundo acabar, certamente foi por alguma coisa que eu fiz. Então veja que às vezes isso entra até numa certa paranoia. Vocês lembram quando a gente era criança e falavam para nós que se a gente deixasse o chinelo virado para cima, a mãe morria? Essa culpa é uma culpa paranoica. E veja, em alguns casos clínicos, as pessoas sentem culpas semelhantes a essa. Ou seja, um evento que não tem relação alguma com o outro, ela se sente culpada por. Porque ela imaginou que faz alguma conexão. Eu posso reverter também num processo interno. Ou seja, eu sou notificado da culpa e aquilo vem para mim e eu falo assim, não, de maneira alguma. A culpa é sua. Veja, provavelmente você mesmo, ou alguém que você já conversou na sua vida, você tentou estabelecer uma conversa com essa pessoa e tudo que você falou para ela, ela devolveu para você. Então você fala assim, poxa, mas você errou aqui. Ah, mas foi por isso, foi porque você fez tal coisa, foi por isso, foi por aquele outro, foi por aquele um. Mas nada para nela. Aqui o processo de reversão
é que esta pessoa é como se ela fosse, digamos, um refletor. Nada para nela, tudo volta para o outro. Então ela culpa o outro de diversas formas. Existem maneiras também de, quando algo vem para mim, eu sou notificado de algo, eu rejeito aquilo. Agora veja só como isso pode ser externalizado de maneiras muito difíceis de se lidar. Então, na rejeição, eu posso simplesmente falar que não tenho culpa alguma, como eu posso começar a falar tão alto para que aquela pessoa não consiga, de nenhuma forma, falar o que ela está tentando falar para mim, ou seja, eu dou um jeito de calar a boca dela. Ou eu lanço uma ofensa que não tem a ver com o contexto, para que ela se magoe e ela pare de falar. Ou simplesmente sai de cena. Já que você vai falar disso, então eu vou embora. E ela vira as costas e vai embora. E não ouve. Ou seja, ela rejeita. Ela rejeita, não entra. Ao contrário daquele que reflete, esta pessoa, ela precisa escapar, ela precisa não ouvir. É aquela pessoa que também diz assim: não vamos nunca tocar neste assunto. Não, sobre isso não se fala nunca mais. Isso é uma rejeição. Agora também existem as pessoas que distorcem. Então, o que acontece? Esta pessoa a ser notificada da culpa, tente imaginar a seguinte cena. Um indivíduo atropelou um pedestre que passava na faixa de pedestre. Ele se convence que o pedestre atravessou fora da faixa. E ele repete aquilo para ele mesmo. E ele acredita naquilo. Isso é uma mentira para si mesmo. Existem alguns que externalizam essa mentira para o outro, convencendo o outro que aquela situação foi daquela maneira. Mas toda a tentativa aqui é de que a culpa não pare nele. A culpa não existe. É como se ela viajasse para um outro planeta, onde todas as coisas aconteceram de uma maneira diferente, uma realidade diferente. Mas também existem aquelas pessoas que, ao serem notificadas, ignoram. Elas fingem que não é com elas. Elas fazem uma abstração. É como se você tivesse contado algo muito severo e ela finge que não ouviu. Ela finge que não foi com ela. Ela simplesmente adota uma postura de não saber, como se ela não soubesse. E dali a pouco você vai tocar sobre esse assunto, ela, do que você está falando? Eu não estou entendendo. Por que você está falando disso? Mas você acabou de notificar ela. É como se ela não soubesse. O comportamento que ela externaliza é de negligência. Ela não vai tratar do assunto, ela não vai resolver o assunto, ela não vai falar sobre o assunto. O assunto será jogado às areias do tempo. Quem sabe o tempo vai resolver. Mas afinal de contas, para que serve então o sentimento de culpa? Para que passo por isso? Por que e para quê? O sentimento de culpa é o que dá gatilho ao sofrimento. E o sofrimento desperta em nós o arrependimento. E o arrependimento gera a mudança de caráter. Se eu não me arrependo das coisas, eu não mudo. Quero fazer um pequeno experimento com vocês. Tentem imaginar que você vivesse num mundo cor-de-rosa, totalmente feliz, totalmente sem sofrimento, aonde absolutamente nada te incomoda, é risada, é alegria o tempo todo. Por que você pensaria em mudar qualquer coisa em si mesmo? Você não pensaria nisso. Veja, quando a gente está bem, a gente quer aproveitar, a gente quer deleitar-se naquele sentimento. Mas quando a gente está mal, nós precisamos de uma mudança imediata. Tanto que
a gente se move mais para a mudança quando ela bate bem forte. Quando você fala assim, nossa, nunca mais quero passar por isso de novo. Quanto mais forte bate, mais forte às vezes é a sua reação. Como disse, a sua reação não significa que todos irão reagir de uma maneira positiva. Eu gosto do exemplo do Davi. Por que Davi era dito como um homem segundo o coração de Deus? É porque ele era extremamente virtuoso, não cometia pecados? Nossa, não, muito pelo contrário. Davi cometeu pecados horríveis, como adultério e assassinato. Veja, aqui eu quero trazer este exemplo para vocês entenderem de uma maneira bastante profunda como que a gente lida com a culpa. Veja só, Davi, um homem sábio, ungido pelo Senhor, alguém aqui acha que ele não sabia que adultério e assassinato eram coisas que ofenderiam ao Senhor? Eu duvido que ele não soubesse. Mas ele só vem ao arrependimento no momento que o profeta Natã vem e confronta ele com isso. Veja, algumas vezes existe uma parte de nós que consegue não avaliar aquilo que fazemos. É como se ficasse suspenso. Tente imaginar que na sua mente existe um grande arquivo. E chegou um monte de arquivos que você decidiu não olhar, porque você sabe que ali o problema é bem sério. Sabe quando você gasta demais e você se nega a olhar o saldo da conta? Você está evitando o confronto com a verdade. Você não quer se deparar com a verdade problemática que fará com que você tenha que ter uma mudança de comportamento. Então veja só, no momento em que o profeta confronta ele não tem mais como se esconder, mas o comportamento dele é sempre de arrependimento rápido. Então ele se arrepende e muda a postura dele. Ele assume a culpa e passa a ter um comportamento novo, diferente do comportamento anterior que ele exibia. Agora veja só, a gente tem que pensar por que esse empreendimento ele é difícil. Não basta eu entender, tá bom, Diego, eu entendi, se eu sentir culpa, eu tenho que assumir. Né? Então, ok, então a regra é simples, né? Sentir culpa, eu vou assumir, vou mudar meu comportamento e tá, beleza. Tá, beleza. Em síntese, é isso mesmo. Mas o processo, ele é um pouquinho mais complexo que isso. E você vive o processo em absoluto todas as vezes que você é aplacado com a culpa. Desde o momento que você se sente culpado porque você comeu o último iogurte da geladeira, ao momento em que você realmente comete uma ofensa crucial para uma pessoa muito importante para você. Veja, a culpa está aplicada a todas as situações, não uma só. Qualquer situação que você precise mudar ou ir a arrependimento, você vai se deparar com isso. Então veja só, é necessário sentir a dor. Parece até um pouco sádico isso, né? Poxa, eu tenho que sentir a dor. Sim, você tem que sentir a dor. Mas é um sentir sem deleitar-se nela, sem você se abraçar nessa dor e ficar num processo de comiseração. Veja, você precisa entender o que te ofendeu. Veja, se alguém chega e diz que você é uma coisa que você sabe que você não é, por que você se ofendeu?
se você não é? Se alguém diz algo que te ofende, você tem que entender no que ela te ofendeu, no que você acreditou que aquilo te machucou. Quando a gente sente dor, a gente tem que saber do que é essa dor. Quando a gente fala de dor física, veja, se você chegar num médico e falar, estou com dor, a primeira coisa que ele vai perguntar, onde? A primeira coisa que ele vai perguntar é, onde? Se você vai num psicólogo e fala assim, eu estou sofrendo, o psicólogo vai perguntar para você, de quê? Do que você está sofrendo? O que está doendo? Veja, a dor nunca, principalmente as dores emocionais, nunca são óbvias. Eu posso sofrer amargamente por uma coisa e não sofrer por outra. Veja, quem torce para time de futebol, se o time perder, pode chegar a chorar e passar um dia atribulado. Eu que não gosto de futebol, não vou nem prestar atenção, talvez não fique nem sabendo que o time perdeu. Né? Então veja só, cada um tem que analisar os seus próprios sentimentos. Então quando você está sofrendo, analise a sua dor, pense sobre ela, reflita. E não caia na seguinte armadilha. Ah, mas eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu, quando tenho um sofrimento, eu coloco dentro de uma racionalidade, penso nas consequências de cada coisa. Saiba que, neste momento, você está sendo muito mais emocional do que você imagina. Porque você está com tanto medo de enfrentar a dor daquela situação, que você decidiu deliberadamente ignorar toda a empatia que precisa se ter ali, toda a compaixão que precisa se desenvolver ali, toda a reparação que você precisa colocar ali, e decidiu colocar isso dentro de um processo de lógica. Então, as nossas racionalidades são trilhadas pelos caminhos da nossa emoção. Pois muito bem, é necessário refletir para entender. Então, nós temos que fazer uma reflexão. Só que nessa reflexão a gente tem que tomar cuidado para não querer tirar proveito ou vantagem. Então eu estou me sentindo culpado, aí eu posso fazer coisas, mas foi por causa de tal coisa que eu fiz tal coisa. Foi por causa de fulano que eu fiz tal coisa. Foi por amor que eu fiz tal coisa. Então veja só, eu coloco centenas de justificativas para aquilo que eu fiz. Pessoas conseguem até mesmo matar e arranjar uma justificativa para isso. O que você deve fazer então? Existe a possibilidade de reverter a situação? Quais foram os danos causados? A quem você machucou? A quem você magoou? Foi consigo mesmo? Foi para o outro? Foi uma decepção com o mundo? Você precisa fazer essa análise. É uma reflexão. Você sentiu a dor. Então você reflete sobre ela. Raciocina, pensa, sente, analisa. A gente tem que fazer esse empreendimento. A gente foi dotado com essa qualidade única de refletir sobre si mesmo. Somente os seres humanos refletem sobre si mesmos. Isso é incrível. Eu tenho que assumir. É necessário assumir. Mas assumir sem se vitimizar. Então veja, algumas pessoas elas assumem a culpa. Até as que não é dela. Assume a do outro. Um grupo cometeu um erro. Ele fala assim, não, eu vou assumir a culpa por todos, porque eu sou o mártir aqui. Né? Eu vou me sacrificar por todo mundo. Às vezes essa pessoa está tendo um baita de um gozo nisso. Qual que é o prazer dela em assumir tanta culpa? Né? De ser vista como a grande boa samaritana que resolve todas as coisas. Né? Mas algumas pessoas, neste assumir, elas também acabam se escravizando. Numa determinada situação, quando eu estava com dificuldade financeira, uma pessoa me emprestou R$100. Aí então agora eu decido
ser um escravo dela para tudo que ela me pede para o resto da vida. Fuja dessa dívida de gratidão. Sabe? Gratidão não significa você se tornar escravo do outro. Gratidão significa eu reconheço que o outro fez um bem por mim e eu de bom grado faço um bem por ele, se ele precisar ou se eu puder. É isto. Não é dívida de gratidão, não é uma moeda. Veja que algumas pessoas, elas têm até um certo pânico disso. Você vai lá e faz uma coisa por ela, ela imediatamente, não, mas veja só, assim que você precisar, toma aqui, né, assim, fez por mim, toma aqui, fez por mim, toma aqui, ou seja, tá pago, tá? Tá pago. Como se fosse um escambo, uma troca. Eu tenho que assumir, mas pensando na nova postura que eu vou ter. Será que eu vou pedir perdão? Eu vou me perdoar? Eu vou deliberadamente fazer novas escolhas? Eu vou agir agora numa ação diferente, numa direção diferente da que eu estava antes. Eu não vou seguir mais o mesmo caminho de escolhas. Eu vou fazer escolhas diferentes. É uma coisa inédita, é uma coisa nova. Faz parte do meu novo caráter. Pois muito bem. E tem como? Não quero mais sentir culpa. Chega. Eu quero, Diego, que você fale para mim agora de libertação de culpa. Eu quero me libertar da culpa de uma vez por todas, nunca mais sentir. Tem uma má notícia para você. Você vai continuar sentindo culpa. O que pode mudar é como você reage à culpa. É isto que muda. O problema não é a culpa, mas como você lida com ela. Você já deve ter ouvido isso numa outra frase. O problema não é o problema. O problema é como você lida com o problema. Com a culpa é a mesma coisa. O problema não é você se sentir culpado. O problema são as ações que você toma nisso. Vocês perceberam o enorme repertório de ações que você pode acabar executando só por sentir culpa? Mas ninguém está livre de sentir culpa? Será que não tem ninguém livre de culpa? A gente precisa da culpa para que a gente faça reparações, para que a gente mude os nossos comportamentos, para que a gente melhore como pessoa e melhore os nossos relacionamentos. É um sofrimento necessário. Você precisa sentir isso para você amadurecer. Senão você não faz reflexões sobre si mesmo. Se existir uma pessoa que ela não sente culpa em absolutamente nenhum aspecto da vida dela, ela possui um outro diagnóstico. Aí essa pessoa ela tem um quadro clínico. Veja, nós sentimos culpa, faz parte do processo natural. Sentimos culpa para superar e melhorar, e jamais para destruição do outro ou para autodestruição. Não é para isso que existe culpa. Eu não sinto culpa para fazer mal para as outras pessoas e nem mal para mim mesmo. Eu sinto culpa para melhorar, para que eu possa ser melhor. A culpa não é um sentimento final. O final das coisas não é o sentimento de culpa. A culpa é o sentimento do início do processo. É ela que permite que a gente caminhe para uma ressignificação e uma restauração. Gente, é muito importante isso. A culpa, ela não pode ser o sentimento final. Ela não é o sentimento final. O fim das coisas não pode ser a culpa. A culpa ela é o início. Faz parte também desse processo você pedir ajuda. Veja, não é fácil entender a si mesmo. Às vezes, você contar de novo toda a tua história
é muito complicado. Você tem medo, às vezes, de voltar em algumas partes, né? Como é difícil, às vezes, se abrir com uma pessoa, contar os nossos traumas, as nossas dificuldades. A gente evita esse tipo de coisa, mas a gente precisa. A gente precisa do outro. A gente precisa ser ajudado. Então procure por ajuda. Eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. É por conta dos nossos sofrimentos que nós fazemos as maiores coisas na nossa vida. E também quando eu penso em Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que neste mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Gente, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Peça ajuda. Nós poderíamos resumir o Celebrando a Restauração só com essa frase. Peça ajuda. É por isso que vocês estão aqui, é por isso que você está pela internet, e é por isso que o Celebrando a Restauração existe, para te ajudar a você lidar com a culpa. Muito bem colocado pelo Diego, não é um final, é o início do processo da sua ressignificação e da sua restauração. Meu irmão, foi tanta profundidade que eu confesso a você que eu não vou conseguir aqui expressar tudo que eu anotei, nem estou falando que eu senti, né? Mas eu só queria deixar para nós, brincadeiras à parte, eu quero falar aqui sobre a língua. Eu gostei da minha língua não tem osso. Essa parte eu gostei. Viu? Mas eu quero deixar para nós algumas reflexões para o nosso tempo de partilha que vai vir agora. E vou pegar uma sua, que eu gostei aqui, que ela fala assim, deixa eu achar aqui, porque é tanta anotação. Você precisa reconhecer os seus sentimentos, o que ele machuca, por que está doendo? Então fica essa reflexão para o nosso momento de partilha. E uma para complementar, quase que significando a mesma coisa, como você tem lidado com os seus sentimentos de culpa? Então, como você tem lidado com os seus sentimentos de culpa e o que ainda você precisa reconhecer que ele machuca e por que está doendo? Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Não fiquem tristes, porque o irmão Diego vai voltar aqui muitas outras vezes, tenho certeza disso. Nós vamos convidá-lo em outras ocasiões. Eu quero só falar para nós, antes de nós encerrarmos, a você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso salão de cultos, você pode pegar aí no verso da cadeira essa ficha e eu vou pedir para você preencher os seus dados aí, principalmente se você tiver interesse em conhecer melhor o CR, os grupos de passos, como que funcionam, as nossas reuniões, enfim, que nós vamos estar entrando em contato com vocês, tá bom? Deixe aí registrado a sua participação hoje aqui. Irmão Diego, assim, nós somos muito enriquecidos. Eu tenho certeza que um pouco mais transformados, como diz a palavra de Deus, porque isso faz parte de 2 Coríntios 3,18, de graça em graça, de pouco em pouco. Esse é o objetivo do encontrão, esse vai ser o objetivo do grupo de partilha, e assim acontece com os grupos de passos. Se você tiver interesse depois em conversar com o Diego, procure ele ali depois da palestra, ele vai estar explicando onde ele atende, como ele atende, que forma atende. Então, se você tiver interesse, lembre que ele é um psicólogo. E nós só temos a agradecer muito, muito pela profundidade. Amém, muito obrigado. E o quanto nós fomos abençoadíssimos hoje aqui. Vocês concordam com isso? Amém, né? Vamos estar encerrando. Eu vou pedir, meu irmão, para você nos abençoar com a oração agora final. Só lembrando, então, a você que está pela internet e a vocês que estão aqui também, que segunda-feira, então, dia 11, nós temos mais uma palestra com mais um psicólogo, é o psicólogo Eduardo Moreira, que vai estar falando sobre rejeição, também bem profundo. Então, se prepare, venha. Você que está pela internet, venha. Nós queremos muito que vocês estejam aqui conosco, tá bom? Vamos, então, para os grupos de partilha. O irmão vai estar encerrando para nós. Obrigado mais uma vez a você e a tua família presente aqui, viu? Amém, muito obrigado. Então vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, ó Deus maravilhoso e santo, ó Senhor, nos ajuda, Deus, a reconhecer quais são os sentimentos de culpa que nós temos, como nós devemos lidar com estes sentimentos. Nos ajuda, Pai, a nos constranger, a nos arrepender sobre todas as coisas, Pai, que nós precisamos e que nos afastam de Ti, ó Deus.
Ó Senhor, vem e derrama sobre o teu Espírito Santo, Pai, sobre nós, que nos convence, Pai, do pecado e do juízo. Ó Deus maravilhoso e santo, é em nome de Jesus Cristo que eu oro e que eu agradeço. Amém. Vou na paz do Senhor, até semana que vem, então, às 19h30 aqui. Deus os abençoe.